E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do segundo álbum de estúdio da banda Evanescence, né, ou Evanescence, ou Evanescence, intitulado The Open Door. É importante a gente já dizer que esse álbum, ele segue aí depois da turnê, depois de algumas mudanças que aconteceram dentro da banda. A banda explora sons um pouco diferentes nesse álbum. Enfim, vamos refletir tudo isso nesse especial do The Open Door, que é um dos álbuns favoritos dos fãs. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros estilos e outras coisas relacionadas à música, tá? Vai ser muito bom ter você aqui com a gente fazendo parte da nossa comunidade. Bom, vamos fazer uma recapitulação pra gente chegar no ponto que a banda tava no momento que eles começaram finalmente a compor as faixas pro The Open Door, né? Eles estavam terminando a turnê do disco Fallen, que foi uma turnê assim que foi importante pra eles, afinal de contas o disco Fallen foi um disco muito aclamado, ele foi nomeado como um dos discos mais importantes do século XXI, então assim, rola muito aquele negócio de você divulgar por mais tempo, você ter aquela questão de se preocupar com um próximo trabalho ser superior ou no mesmo nível do que foi aquele outro. Em outubro de 2003, a Amy Lee falou exatamente que a banda ia começar os processos de composição do próximo álbum deles. Das coisas que ela bateu em cima foi que é muito impossível você conseguir fazer uma turnê, se dedicar naquela turnê e fazer músicas para o novo álbum. Ela quis dizer que a gente tem que viver os momentos pra gente depois conseguir ter algo pra poder falar. A gente tem que filtrar os pensamentos. E ela entendia que isso era importante quando cada um estivesse nas suas casas, nos seus espaços, descansando depois daquela grande rotina de shows que aconteceu com a turnê do Fallen. Ela também falou que a banda estava reunindo-se apenas para as gravações das novas canções. Originalmente ela divulgou as notícias sobre o novo trabalho do grupo em uma página não oficial do Evanescence, chamada evboard.com. Uma coisa, gente, acabou acontecendo. O trabalho do álbum, que parecia assim estar indo rápido, ele acabou tomando mais tempo de evolução do que a gente imaginava. E ela disse que isso, por outro lado, é positivo, porque você se prontifica mais a escolher as melhores canções, a escrever o melhor material, a correr atrás de trazer a melhor coisa também para o seu público. E isso também ajuda a dar um descanso, né, gente? Porque você sair de uma turnê, já lançar um outro álbum, fazer esses ciclos muito próximos, é realmente muito cansativo. Ela disse, gente, que isso era importante porque maximizava o processo criativo e também não acelerava a produção e ajudava, como eu disse, as coisas ficarem mais bem feitas. Além também de outros motivos paralelos da banda, né? Por exemplo, como o AVC sofrido pelo Terry, a saída do Will, também a saída do Ben e a perda do antigo empresário da banda. Pela cobrança que ela já estava sofrendo pela evolução da produção do The Open Door, ela utilizava esse site não oficial para poder divulgar algumas coisas a mais relacionadas a isso. E ela chegou a falar que a ideia do disco era estar com ele oficialmente pronto já para março de 2006. Mas que a Wind Up teria segurado o projeto porque eles queriam mudar algumas coisas nas músicas. Isso de certa forma, gente, já é bem previsível porque a gravadora quer vender e a banda ficou assim com um determinado hiato de lançamento que de certa forma muda o mercado musical. E a gravadora também não queria que eles lançassem uma coisa que não fosse ter um impacto sólido e que rendesse para eles de volta um investimento, né? Antes a gente já analisar também quanto tempo The Open Door demorou para ser feito, né? Que foram 18 meses. Ou seja, o álbum demorou 1 ano e meio para ser totalmente produzido, o que é um prazo grande e que, por outro lado, como eu disse aí, ajuda muito a trazer o melhor do repertório. A Amy também falou numa entrevista para a MTV sobre essa questão da demora e a composição do álbum. Ela falou assim que a vida continua, que eles estão compondo há mais de 1 ano, e mesmo durante os processos de composição, houve todos os tipos de coisas, como problemas de relacionamento, entre outras coisas. O acidente do Terry também foi uma coisa que ela falou, e que foi, segundo ela, a parte mais difícil. Tudo o que aconteceu foi realmente inspirador, porque foi frustrante. É importante, gente, essa questão de você se inspirar em determinadas coisas e
superar momentos ruins, porque você consegue transformar aquilo numa mensagem muito mais interessante para você oferecer também para o seu público, né? Ela foi questionada sobre a questão do som novo que a banda ia trazer e se ia ter tanta diferença assim do icônico álbum Fallen, que afinal de contas se tornou o álbum tão importante deles. A Amy falou assim que o que significa para ela é que o Evanescence é purgado de todas as experiências negativas, duras e difíceis que ela tinha na vida dela. Naturalmente, isso ainda está vindo. Ela ainda estava se livrando de todos esses estresses e aprendendo também com todos esses testes. Ela disse que esse novo álbum vem de um lugar que não é totalmente sem esperança. No primeiro álbum, ela disse que estava falando de coisas difíceis, mas também estava se afogando nelas. Mas ela disse que também cresceu muito com esse tipo de processo. As letras do novo álbum estão procurando por respostas para exatamente essas coisas, procurando por soluções e felicidade. Elas não são como eu sou miserável, ela disse. Fim da música, ela disse. É mais um tipo, eu sou miserável e o que eu tenho que fazer para resolver isso e me livrar dessa situação horrível. Ela também disse que o álbum estava completamente do jeito que ela queria em todos os níveis. Ela também aproveitou para dizer que isso, de certa forma, abriu as portas para a vida dela, o que faz referência também ao título do álbum The Open Door, né? A porta aberta. Ela também ressaltou muito a questão da mudança de laços que ela tinha com pessoas próximas. Ela disse que durante o processo do disco, muita coisa começa a vir à tona e ela consegue perceber determinadas coisas que ela não percebia antes. Isso exatamente por causa da questão que estavam fazendo dentro dela aquelas músicas. E ela diz que exatamente isso funcionou para ela poder determinar laços que ela não queria manter, relações tóxicas e outras coisas do tipo. Sobre o nome do álbum, ela ressaltou exatamente as portas que a banda quebrou e abriram também de outros estados, quebrando assim um padrão que no primeiro álbum eles seguiram e que depois eles estavam indo contra determinada forma daqueles padrões que eram impostos a primeiro momento. Uma das coisas mais importantes e que muito foi dito como uma das capas mais incríveis da década de 2000 foi a capa do The Open Door, né? É importante a gente analisar bem essa capa, porque essa capa, ela é uma das capas, ela é a capa mais incrível que o Evanescence já fez ever. A capa do álbum foi fotografada pelo Frank Ockfields. O Simon Cosnis, também do jornal The Sun, rasgou elogios referente à capa do álbum. Ele disse que a capa do álbum deixa a imagem obscura do Evanescence intacta, com cenas sinistras de contos de fadas, elaborando arcos góticos e vitorianos. Além, claro, da tipografia iluminada e fazendo vestidos flutuadores. A página Pop Matters também foi outra que fez uma crítica muito positiva à capa do álbum e enalteceu toda a qualidade visual do disco. Ela elogiou exatamente a questão da imagem da Amy Lee e definiu como uma peça com estilo gótico. No momento do álbum The Open Door, no mês de setembro, o disco recebeu críticas mistas, mas de certa forma mais positivas. As coisas que eles mais bateram palmas em relação a isso foi a questão do conteúdo lírico do álbum. O conteúdo lírico do álbum era totalmente diferente do primeiro e evoluía a banda para um novo trabalho, além também do som completamente diferente do primeiro disco. As críticas negativas já foram exatamente em relação ao som que a banda optou em trazer mais sombrio e pesado pro segundo disco, coisa que eles não fizeram no primeiro álbum e que de certa forma ajudou o álbum também a ter um grande sucesso. O The Open Door, ele nesse ponto a crítica bateu em cima. O álbum também foi nomeado para o Grammy de Best Hard Rock Performance pela música Sweet Sacrifice. A banda ganhou o álbum do ano na MTV VMA da Austrália. O disco The Open Door debutou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo mais de 447 mil cópias na primeira semana. Além disso, também o álbum ficou em alta na Austrália, na Europa, na Grécia, na Alemanha e na Suíça. E também em outros 15 países com o grande explosão do lançamento do The Open Door. O álbum foi certificado platino depois de um mês de lançamento. O álbum já vendeu mais de 7 milhões de cópias mundiais, sendo aí o segundo álbum do Evanescence a ter o maior número de vendas da banda. O primeiro single do álbum, que foi Call Me When You're Sober, foi lançado de forma digital e como primeiro single no dia 14 de setembro de 2006. Essa música estourou e ficou em número 10 na Billboard Hot 100.
Em outros países ela chegou a ficar no topo de mais 20 charts, em primeiro lugar. Lithium foi lançada como segundo single no dia 1º de janeiro de 2007. Sweet Sacrifice foi lançada como o terceiro single internacional do álbum no dia 5 de maio de 2007. Good Enough seria também o quarto single do álbum e seria lançado no dia 14 de dezembro de 2007, mas acabou sendo cancelada. O álbum também foi de suporte em duas grandes turnês da banda, The Open Door Tour e The Evanescence Tour. Influências também do disco Open Door, é bom a gente ressaltar duas artistas que assim, ninguém esperava realmente que a Emily fosse se inspirar, né? Mas a gente precisa dizer que são artistas muito admiráveis. Primeiramente a Björk, que é uma artista icônica da Islândia, e ela é conhecida mundialmente pelo estilo extravagante e pelas músicas completamente fora da caixa. Além também da Beth Gibbons. Open Door é um álbum maravilhoso e que tem músicas incríveis, isso a gente já sabe. Agora eu vou devolver pra vocês. Qual a música favorita de vocês desse álbum? E também, se eu esqueci de falar alguma coisa, completa aqui, que vai ser muito bom também ter a sua opinião, tá? Eu acho que Call Me When You're Sober, eu acho que é a música mais tudo desse álbum que reflete, eu acho, a maior parte dos fãs, né? Enfim, conta pra mim quais as suas favoritas aí, que eu vou querer saber, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.